Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Feliz sábado. É bom podermos estar juntos aqui, nesta manhã, e depois de ouvirmos o grande coro, a orquestra, realmente o coração ele começa a bater mais acelerado. Aqui, nós que estávamos à frente e ouvindo de trás assim, foi um impacto que eu acho que o de vocês deve ter sido talvez maior do que o nosso. Mas nós nos sentimos meio parte aqui do grande coro, porque o som veio de trás de nós para frente. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o texto da nossa meditação de hoje de manhã é o verso 28. Mateus, capítulo 11 e o verso 28. Aqui estão palavras de Jesus. Este convite que Jesus aqui faz não é meramente um convite aos seus discípulos que lhe ouviam naquele dia, mas entendemos pela Bíblia que esse é um convite que transcende o tempo e o espaço e chega a cada um de nós hoje. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E a partir do convite, o Senhor Jesus faz uma promessa. E qual é a promessa? E eu vos aliviarei. Vem a mim. E quando você vem, eu te dou o alívio. Mas eu gosto de pensar neste texto, não apenas nas palavras cansados e sobrecarregados. Porque eu entendo que esse convite, ele não se encaixa apenas às pessoas que estão nessas condições, mas o convite se encaixa a qualquer outra condição de vida que você esteja vivendo hoje. Vinde a mim, você que se sente mal amado, não amado, odiado. Vem a mim, você que está com depressão. Vinde a mim, você que está com síndrome do pânico. Vinde a mim, você que se sente mal, você que se sente solitário. Vinde a mim, você que chora. Vinde a mim, você que sorri. Vem a mim, você que talvez esteja vivendo os melhores dias da sua vida. Venha, porque eu, diz Jesus, prometo lhe dar o alívio, lhe dar a paz. E esta promessa que o Senhor Jesus Cristo faz aqui em Mateus capítulo 11, verso 28, é uma promessa que só Ele poderia fazer. Eu não poderia fazer. Nenhum outro ser humano poderia fazer. Somente Jesus pode fazer, porque o alívio e a paz que Ele promete dar, só Ele pode dar. Nenhuma erva dá. Nenhuma garrafa dá, nenhum maço dá, nenhuma noitada dá, nenhum prazer dá, nenhum comprimido concede a paz e o alívio que Jesus Cristo aqui está falando. Vem dele, parte dele. E para vivermos e sentirmos o alívio, a paz, primeiramente, Jesus diz: vem a mim. É preciso ir a ele, encontrar-se com ele, colocar-se diante dele. Concordam com tudo que eu falei? Mas há um problema. E esse problema surge exatamente porque tudo que eu falei é verdade. Assim, qual o problema, pastor? Deixa um pouco de lado o texto bíblico. E agora vamos imaginar a história de um homem qualquer, e eu vou dar um nome a este homem de José. Me perdoem os Josés que estão aqui, mas José é um nome comum do pai de Jesus. O José tem sua vida, tem seus sonhos, seus planos. Aparentemente a sua vida vai tudo bem. José achava que tinha até um bom relacionamento com Deus, mas ele não conhecia muito da palavra de Deus. Até que um dia, através de uma pessoa que oferece um livro, ou um folheto, ou um DVD, ou um musical, não sei. José se depara com alguns aspectos do caráter de Jesus que ele não conhecia. Ele entende algumas coisas do amor de Jesus, da salvação de Cristo Jesus, que ele até então não compreendia. Esta pessoa que apresenta a José a abertura do início do conhecimento bíblico, se oferece para estudar a Bíblia com José.
E José aceita. Os temas bíblicos são estudados um a um. As verdades vão se abrindo diante dos seus olhos. Uma verdade que segue passo a passo. Um começo dizendo sobre a Bíblia, a autoridade da Bíblia. E o José depois entende a origem do mal, o plano da salvação, os 10 mandamentos, o sábado, o estado do homem na morte. As verdades vão saltando diante dos olhos de José e ele vai ficando cada vez mais impressionado com tudo aquilo que ele compreende e vê. Seus olhos se abrem para novas realidades. Junto com o entendimento bíblico, ele compreende um amor incrível, grandioso, inexplicável, de um Deus que se interessa e que se importa com o ser humano. O amor de José a Deus vai aumentando e crescendo cada vez mais, até que um dia José está lendo a Bíblia e os seus olhos repousam sobre Mateus capítulo 11, verso 28. E o que José ouve não são palavras simplesmente escritas num papel fino de uma Bíblia, mas ele ouve como se o próprio Jesus estivesse falando ao seu ouvido: José, vem a mim, e eu vou te aliviar. Vem a mim, José, e eu vou te dar paz. Diante do convite daquele que promete e faz, daquele que não falha, daquele que cumpre, José dá um passo de fé e lança-se diante de Jesus. Um dia, o tanque batismal cheio, lá dentro está José, entregando a vida a Jesus e dizendo para todo mundo que viver com Jesus vale a pena, que viver com Jesus é muito bom, que a vida que ele tinha no passado nem se compara à vida que agora ele pretende ter, porque Jesus agora faz parte dela. E agora surge o problema. Depois de um tempo, os dias passam, as semanas passam, e você descobre, por alguém que lhe diz, que o José não vai mais à igreja. O José abandonou sua fé. O José rejeitou o convite de Cristo. Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já ouviram a história do José? Conhecem alguma história parecida com essa? Isso gera uma pergunta que precisa ser respondida. E a pergunta é: se viver com Jesus é tão bom, por que tem gente que deixa? Se a paz de Cristo sentida é algo tão maravilhoso, por que existem pessoas que viram as costas para Jesus e voltam para a sua antiga vida? O que acontece? E diante desta inquietação que tomava conta do meu coração, eu precisava achar respostas. Eu tinha que procurar algumas explicações por que pessoas rejeitam e deixam Jesus de lado. Por que pessoas que um dia sonharam com o céu, com a salvação, com a vida eterna, que viviam de acordo com o convite de Cristo ao lado dele, sentindo o alívio e a paz, o rejeitam, o abandonam. E para eu achar a minha resposta, eu comecei a fazer uma pesquisa de campo. Eu comecei a telefonar, mandar e-mails e visitar pessoas que viveram exatamente esta realidade. Em cada série de conferências, em cada semana de colheita, eu pedi às igrejas envolvidas: me dá uma lista daqueles que já foram e que não estão mais. E enquanto a equipe visitavam aqueles que estavam vindo pela primeira vez, o meu trabalho era com aqueles que já foram. E ao chegar nas casas, ao visitá-los, às vezes no trabalho, a minha pergunta era: o que aconteceu? Por que você não está mais? O que houve? E nessas minhas visitas, nas minhas entrevistas, eu ouvi inúmeras histórias, muitas histórias. E depois de todo aquele que ouvi e que continuo ouvindo, eu cheguei a uma conclusão. Só existem 3 razões por que as pessoas abandonam a paz de Cristo. Existem 3 motivos por que pessoas que um dia estiveram aqui, hoje já não estão mais. As desculpas e as histórias são muitas, mas no final,
nós descobrimos que as razões são só 3. Uma das 3. Ao lhes falar nesta manhã sobre essas 3 razões por que pessoas abandonam a paz de Cristo, eu tenho 2 objetivos claros, porque existem 2 grupos de pessoas aqui. Existem aqueles que estão aqui que ainda não fazem parte da igreja adventista, que não foram batizados, que não se entregaram, ou que se afastaram, ou que já se consideram parte, mas ainda não foram batizados. Falta talvez acertar alguns detalhes. Ao lhes falar sobre as 3 razões, eu quero que você venha a Jesus, entregue-se a Ele, coloque-se debaixo da graça e da bênção dEle pelos motivos certos. O segundo grupo de pessoas que estão aqui são aqueles que um dia já foram batizados, que já entregaram sua vida a Jesus e que estão agora na sua jornada cristã. E pode ser que algumas dessas razões, ou uma dessas razões, já esteja trabalhando no seu coração para destruir sua fé, para lhe fazer questionar se vale a pena continuar servindo ou vivendo ao lado de Jesus. Se você está assim, eu lhe antecipo, Deus tem cura para isso. Há um medicamento que consegue curar e sanar aquilo que está minando e enfraquecendo a sua fé. Preste bem atenção no que eu tenho a lhes dizer. Primeira razão, por que as pessoas abandonam a paz de Cristo. Entendam bem, muitos estão vindo à igreja procurando Jesus e salvação, apenas interessados nos benefícios, mas não querem compromisso. Entenderam? Muitos vêm à igreja e a grande pergunta que eles fazem por trás é: tá bom, Senhor Jesus, eu estou aqui, sábado de manhã, coloquei um terno, estou sentado, cantei louvores, estou ouvindo a tua palavra, e agora, o que é que eu vou ganhar com isso? Quais são os benefícios pessoais que eu vou ter por estar na sua igreja, por viver ao seu lado? Obviamente que esta ideia de pessoas que procuram Jesus, que procuram a igreja meramente por interesse, ela é amplamente influenciada por uma pregação que facilmente ouvimos por aí: venha para Jesus e você não vai mais sofrer, venha para Jesus e você vai ter prosperidade, e prosperidade financeira. E agora uma legião de pessoas são impactadas por uma promessa que Jesus nunca fez. Saem de suas casas, vêm à igreja e começam a cobrar de Deus algo que Ele nunca falou que ia fazer. Mas elas reivindicam, porque ouvem histórias. Era o garçom que virou dono da churrascaria, era um mecânico que é dono da concessionária, é a costureira que é dona de ateliê, e as pessoas perguntam assim: e agora? E comigo? O que é que vai acontecer comigo? Qual é a prosperidade que vai chegar na minha casa? E o grande problema é que nessa trajetória cristã, logo se descobre que essas promessas infundadas, elas não acontecem. E quando a prosperidade não vem, quando a solução dos problemas não vem, muitos se desanimam com a fé, viram as costas para Deus e abandonam a igreja. Eu era pastor em Santo André, e eu fazia uma pós-graduação na Unisa. E eu tinha que sair de Santo André. Para quem conhece mais ou menos a região, vou explicar o caminho que eu fazia. Eu pegava um corredor chamado ABD, Santo André, São Bernardo, Diadema. E em Diadema eu pegava a rodovia dos imigrantes. Rodava nela uns 8, 9 quilômetros e entrava numa avenida em São Paulo chamada Avenida dos Bandeirantes. E eu pegava essa avenida de ponta a ponta até Santo Amaro, porque o campus 4 da Unisa ficava na rua Adolfo Pinheiro, perto do Borba Gato. Em outras palavras, quem conhece mais ou menos a região, entende que não é um caminho fácil de se fazer. Embora não seja muito distante, é um caminho de trânsito pesado. É um tráfego intenso. E que toda hora alguns retrovisores voam no meio da rua, porque é tudo muito apertado, as motos passam no meio e o carro não consegue mudar de faixa. É uma região assim muito difícil de dirigir. A minha aula começava às 7h10.
E eu não conseguia chegar 7h10, porque era muito incerto o trânsito. Tinha dias que andava um pouco mais na Imigrantes, mas parava na Bandeirantes. A Bandeirantes parava sempre. Mas tinha dias que o corredor ABD parava, então era tudo muito complicado. Para que eu conseguisse chegar às 7h10 para a aula, só tinha uma maneira, que era chegar muito cedo e ficar esperando. Ficar para um lado, para o outro, levar um livro, ficar lendo. E chegar muito cedo, tinha que chegar às 6h30, 6h35 no máximo. Porque 6h40, 6h45, Adolfo Pinheiro, Avenida Santo Amaro, parava tudo. Então era o jeito, tinha que chegar cedo e ficar lá. E se eu tinha que chegar cedo lá, isso significava que eu tinha que acordar cedo também. Numa dessas madrugadas de quarta para quinta-feira, eu acordei no meio da noite e queria saber se já era a minha hora de levantar. Eu estava com o relógio na cabeceira da cama, peguei o relógio, olhei e não conseguia ver a hora. E geralmente eu conseguia ver a hora. E tinha os ponteirinhos que estavam meio luminosos, e eu olhar para um lado, para o outro, não conseguia ver a hora. E aquela dúvida cruel, está na minha hora de acordar ou não? E naquela manhã eu acordei com uma preguiça das grandes. Porque eu tinha algumas coisas a fazer. Minha esposa estava dormindo do lado. Eu não queria acender a luz do quarto para não acordá-la. Talvez ela não precisaria acordar aquela hora. Fiquei pensando, como é que eu vou saber que oração? Isso tudo porque eu não queria levantar da cama. Porque era só levantar e vai para outro lugar, acende a luz e olha, vê que horas era. E se fosse minha hora de acordar, já seguia a minha vida. Se não fosse, continuava deitado. Mas para não ter que levantar, porque a preguiça era grande, eu resolvi acender a televisão que nós tínhamos no quarto. Eu falei assim, porque tem aqueles canais que ficam passando a hora. Sai do ar a programação e fica lá o relógio. Eu falei, quem sabe eu consigo ver e não preciso levantar. Liguei a televisão, mudei 1 ou 2 canais e achei um canal que estava passando a hora. Mas ele não estava passando a hora assim no meio da tela. Estava passando a hora no cantinho. E eu consegui enxergar a hora. A princípio fiquei feliz, porque eram 3h30 e alguma coisinha. E eu ainda tinha mais 1 hora para dormir. E, bom, cedo demais, tenho 1 hora para dormir, e às vezes quando isso acontece comigo eu fico feliz. De olhar e saber que eu tenho um pouquinho mais de tempo para ficar na cama. Mas me chamou a atenção que tinha um indivíduo pregando às 3h30 e alguma coisa, e eu nunca assisto televisão nessa hora, nunca estou acordado nessa hora. Resolvi aumentar um pouquinho o volume, só para ouvir o que ele estava falando, deitado ainda. Eu não sei como a história começou, mas eu sei onde eu cheguei na história. Aquele pregador tinha um casal do lado, e ele contava como aquele casal viveu nos ápices da sociedade, como tiveram tudo e perderam e ficaram sem nada. E o pastor falava com veemência. E eu, a princípio, estava ouvindo aquilo ali. A veemência do pastor, a forma como ele narrava a desgraça do casal. E aquilo me entreteu. Eu fiquei prestando atenção naquela história. Eu não sei o que aquele casal fazia, nem sei o que eles tinham. Mas sei que, na hora que eu cheguei na história, eles estavam falidos. E o pastor falou assim para o casal, falou assim, depois que vocês perderam tudo, não tinham mais nada, qual foi o momento mais difícil que vocês viveram? Aí a esposa que estava com o microfone, e o marido lá, a esposa falou assim, olha pastor, no dia que nós perdemos tudo, entregamos a nossa casa e fomos morar na casa da minha sogra, de favor, foi o momento mais difícil. Aí o pastor falou assim, irmã, depois que vocês perderam tudo, foram para a casa da sogra, vocês ficaram com dívidas ainda? Desse processo todo de falência? Aí ela falou assim, pastor, depois de perdermos tudo, não temos mais nada, nos restou uma dívida de 300 mil reais. Vejam. Isso aconteceu em 2003. Faz tempo já. Os 300 mil reais de 2003 já não são os 300 mil reais de hoje. E na época, quando eu ouvi a história, na madrugada, me impressionou a história que ouvi.
que nunca mais ouvi outra, só foi aquela. E eu fiquei pensando, mas 300 mil reais é muito dinheiro. E naquela época, eu nunca tinha visto 300 mil reais. E o interessante é que 8 anos se passaram e eu continuei sem ver. Mesmo valendo menos do que valia naquela época. Mas era uma dinheirama, uma dívida alta. Que horas eram isso? Umas 3h40 e alguma coisinha. O relógio não andava. E eu, nesse momento, já estava meio inclinado, assim. Eu que estava com preguiça, já estava meio assim, apoiado no cotovelo para ouvir a história. Aí o pastor perguntou assim, irmã, e como é que foi quando vocês vieram aqui nessa igreja? Aí ela abriu um sorriso e falou assim, pastor, um dia nós viemos aqui. Eu não vou ficar contando a história, não. Mas foi tanta prosperidade, que aquele casal chegou no céu. Ela se perguntou, como é que alguém com prosperidade chega no céu? Vou lhe contar. Ela disse assim, quando ela começou a falar das coisas que começaram a acontecer, os negócios, nessa hora eu já estava sentado na cama. Ela falou assim, pastor, aí você vai entender o que é chegar no céu. Ela falou assim, fazem 3 meses que nós dividimos a nossa empresa, meu filho e eu estamos cuidando do nosso antigo negócio, e o meu marido abriu uma empresa de táxi aéreo. Está vendo como chega no céu? Desse jeito. Prosperou tanto que chegou nas nuvens. E eu comecei a pensar na hora, quem é que abre uma empresa de táxi aéreo, pastor Ranieri? Eu vou abrir uma empresa de táxi aéreo, vou comprar uns 2, 3 helicópteros, aí fazer um... Isso é algo muito grandioso. É algo muito pesado no mundo financeiro, logística disso tudo. O casal prosperou financeiramente. Aí o pastor falou mais um pouquinho, dizendo de uma promessa que Jesus nunca fez, mas seduzindo telespectadores. Aí ele falou assim, irmã, vou fazer uma pergunta para vocês. Depois da prosperidade toda, já era quase 4 da manhã isso. Ele falou assim, irmã, hoje vocês têm dívidas? Aí eu falei assim, não, pastor, não temos dívida nenhuma. 8 anos atrás. E o pastor falou assim, irmã, se vocês tivessem uma dívida hoje de 300 mil reais, vocês conseguiriam pagar? E ela, com a sua simplicidade toda, falou assim, pastor, com 5 ou 6 dias de trabalho eu pagaria uma dívida dessas. Aí nesta hora, eu fiquei com raiva, porque estava perdendo minha hora de sono vendo aquilo. Podia ter dormido meia hora e estava envolvido naquela história. Desliguei a televisão e falei assim, estou perdendo tempo, deitei. Botei a cabeça no travesseiro, mas aquilo é uma praga. Porque os 300 mil começaram a piscar assim na minha mente, assim, com os olhos fechados. E era 1, 3 e um monte de zero. Eu falei assim, mas é dinheiro demais. 300 mil reais. Aí virei para o outro lado da cama. Já que aquele lado não está dando certo, quem sabe do outro dá. Fechei os olhos e o pensamento que veio agora foi outro. E o pensamento era 5 ou 6 dias de trabalho. Eu falei, bom, vamos imaginar que tudo deu errado, 6 dias de trabalho. 6 dias de trabalho, 300 mil, 50 mil reais por dia. Aí abri o olho de novo, 50 mil por dia? Diante da história, eu perdi o sono. E todo o rodeio que eu fiz para não levantar para ver a hora, eu fiz agora, levantei. Saí da cama e comecei a perambular pela casa. Fique tranquilo, não fiquei com vontade de ir lá, não. Mas o meu pensamento agora foi para outro lado. Diante daquilo que eu havia acabado de ouvir, numa emissora em canal aberto. Alguém dizendo que foi para a igreja e agora ganha 50 mil reais por dia. E eu comecei a imaginar, quem é que está assistindo a esse programa a essa hora? Quem queria saber a hora, ligou a televisão. Pensei eu. Vai que existam outras pessoas na mesma situação, na mesma condição que eu. Alguém que trabalha de noite e fica lá com a televisão ligada para se entreter, para não dormir. Pensei no outro grupo de pessoas e parei nesse. Alguém que está desesperado, agoniado, angustiado, não aguentando mais dormir. E, obviamente, o problema financeiro atinge a maior parte dessas pessoas que perdem o seu sono. E agora, esse indivíduo, cansado de ficar na cama, virando para um lado para o outro, ele liga a televisão e ouve alguém dizendo assim, eu vim para a igreja, eu entreguei-me a Jesus, e agora ganho um salário de 50 mil reais por dia. Aí ele fala assim, tá aí o que eu preciso.
um Jesus solucionador dos meus problemas, um Jesus que vai me dar prosperidade financeira, um Jesus que vai fazer com que, ao passar na frente do banco, o gerente já role o tapete vermelho. Eu vou ter o poder e a influência da sociedade, vou ser uma pessoa respeitada pelo meu saldo bancário. E o grande problema é que, quando isso não acontece, as pessoas voltam-se contra Jesus, rejeitam Jesus, abandonam a igreja. Às vezes baseados em concepções próprias, pessoais. Numa série de evangelismo, recentemente, eu fiz questão de dar estudo bíblico para uma família, porque era uma família grande. Eram 7 filhos e a mãe, que estavam vindo à série de evangelismo. Comecei a dar estudos bíblicos a eles, e ao final da série foi uma festa bonita na igreja, porque os 8 foram batizados, a mãe e os 7 filhos. O tanque batismal da igreja era pequeno, não couberam todos, batizamos metade, depois a metade voltou, para tirarmos a foto com todo mundo no tanque. A igreja ficou emocionada, uma festa bonita. Saí de lá, e um tempo depois voltei para pregar um sábado pela manhã, e quando eu entrei à plataforma, eu perguntei para quem estava do meu lado: cadê a família? Eu falei assim: não sei não, pastor. Eu falei: eles não estão vindo aqui? Pastor, agora o que o senhor falou, eu estou vendo, faz um sábado que eu não vejo eles por aqui não. Eu falei: bom, o senhor não sabe, mas eu vou ter que saber. Terminei o culto daquela manhã, despedi-me das pessoas à porta, entrei no carro e fui direto para a casa daquela família. Cheguei lá, já era 12:00 e pouco, hora do almoço, bati palmas no portão, saiu a filha mais velha: ô pastor, entra aqui. Abri o portão, entrei, falei: cadê todo mundo? Pastor, tem 4 dos 7. Eu chamo todo mundo aqui. Reuni todo mundo na sala, os 4. Falei assim: cadê a mãe de vocês? Saiu, foi no centro. Eu falei assim: eu estive na igreja hoje aqui, e falaram que vocês não estão indo mais. Aí o filho, achando que estava me dizendo uma grande coisa, falou assim: não, pastor, é o seguinte, é que Deus já nos deu aquilo que nós queríamos, então nós estamos mudando um tempo agora. E eu perguntei assim: e quem que ensinou isso para vocês? Porque se fui eu que dei estudo bíblico, se vocês assistiram a série de conferências, como é que vocês aprenderam isso? De onde veio isso? Então eu corro para Deus quando eu tenho um problema. Senhor, aqui está o meu problema, o senhor podia me ajudar? Aí Deus ajuda. Senhor, o senhor é muito legal, nota 10, muito obrigado. E depois que Deus ajuda, eu viro as costas e sigo minha própria vida? Esse é o tipo de religiosidade que estamos querendo? Religião verdadeira e sincera com Cristo não é baseada na troca de benefícios, mas no compromisso. Como no casamento, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. Estar com Jesus não significa que dias maus não sobrevirão sobre a sua vida, que os problemas não vão chegar sobre você. Estar com Jesus é a garantia que Ele está do seu lado, e não que você não vai sofrer. E não que no meio da sua embarcação o temporal não vai se formar, que você não vai ser mandado embora, ou que você não vai sofrer algum problema, algo difícil na sua vida, que o médico não vai abrir os braços diante de você e dizer assim: no seu caso é grave. Mas as pessoas seduzidas buscam Jesus, procuram Jesus pelos motivos errados. E quando as coisas não acontecem do jeito que eles achavam que deveriam acontecer, eles viram as costas e vão embora. A grande promessa de Jesus é: aquele que perseverar até o fim será salvo. O céu é para aqueles que permanecem com Jesus, é para aqueles que ficam do lado de Jesus. Segunda razão, porque as pessoas abandonam a paz de Cristo, abandonam o convite de Jesus. E a segunda razão são os outros. Entenderam? Os outros. Eu estava lá na Associação Paulista do Vale, quando era evangelista lá, na minha sala, e de repente a porta se abriu, sem aquela batidinha educada antes. E quando eu olhei, era uma garota, e falou assim: pastor, como o senhor me batizou, eu vim lhe dizer algo. Eu falei: o quê? Eu não vou mais na igreja. Eu falei: obrigado por me dizer. Agora, por que você não vai mais? Não, pastor, eu não vou falar.
eu não quero falar sobre esse assunto já me magoa demais, eu já estou muito triste, eu não vou falar. Eu falei, não, espera um pouco. Agora quem não está entendendo sou eu. Você saiu da sua casa, veio aqui, entrou na minha sala, para me dizer que não vai mais na igreja e acha que eu não vou falar nada? Você não quer que eu diga nada? Que eu não pergunte nada? Não, pastor, eu não quero não, eu só vim lhe avisar. Eu falei, não, você não veio me avisar, você veio falar. Agora você vai sentar aqui e vai falar. E ela não queria, e eu a coloquei sentado na cadeira e falei assim, agora fala. Não, pastor, deixa para lá. Eu falei, não, você vai me falar, você vai me dizer, você tem que me contar, eu quero entender o que aconteceu. Aí ela começou a contar a história. Ela entrou numa guerra fria com uma outra garota da igreja. As duas. Elas não discutiam diretamente, mas elas se provocavam. Sabe como é que funciona isso, né? Uma ficava cutucando a outra. E não era cutucando no Facebook, era cutucando de incomodando. No dia anterior à vinda dela, as duas se encontraram na frente da igreja e a Guerra Fria virou guerra declarada, direta. Elas discutiram, a discussão foi ficando mais acalorada e ela nem sabe porque o problema aconteceu entre as duas, não tinha razão nenhuma, coisinhas pequenas, insignificantes. Elas começaram a discutir, e ela, que estava na minha sala, pavio curto, foi para agredir a outra. Imagina, na porta da igreja isso. E o diaconato foi rápido, e separaram, põe uma para cá, põe outra para lá, e acalma, e leva uma para lá, leva uma outra para outra salinha, o que está acontecendo, o que é isso? E agora ela estava diante de mim, então, pastor, depois disso eu não vou mais na igreja. Eu falei, tá bom, eu não vou falar nada para você. Só vou te fazer uma pergunta. Ela, pois não. Eu falei, o que Jesus tem a ver com isso? Como assim, pastor? Eu falei assim, olha, veja, você se desentendeu com a fulana, certo? Certo. Você queria bater nela, certo? Certo. Não devia, mas queria. Agora eu lhe pergunto, quem é que está sendo responsabilizado no final? Pastor, eu não tinha pensado nisso. Eu falei assim, mas é isso que está acontecendo. Você se desentendeu com ela e o culpado agora é Jesus, porque você vai rejeitá-lo, você vai deixá-lo. Nós temos uma natureza humana pecaminosa e que traz consigo alguns resquícios e que às vezes nós fazemos coisas para os outros sem saber que fazemos. Não fique você se vitimizando como se você nunca fizesse nada para ninguém, porque todos nós fazemos. Eu era pastor de uma igreja e eu fazia as reuniões de comissão nos domingos à tarde. E no domingo à tarde, estava na reunião, um dos líderes falou assim, pastor, você vai pregar sábado que vem aqui? Prega sobre perdão, pastor. A igreja está precisando de um sermão sobre perdão. Eu falei assim, não, tá bom, não tem problema. Puxei minha agenda e escrevi lá no sábado seguinte, perdão. Esse era o tema que eu ia pregar no próximo sábado. Falei, não, tudo bem, eu vou preparar um sermão de perdão. Se vocês acham que esse tem que ser a ideia do sermão, bem, vou trabalhar nessa direção. A semana começou, e os pregadores sabem que existem semanas que o sermão acontece rápido e tem semanas que o sermão acontece mais devagar. E acontece mais devagar, como foi no meu caso naquela semana, porque eu fazia o sermão, olhava para o sermão, lia e pensava assim, não está do jeito que eu quero, põe de lado, começa de novo. E a semana foi se passando e era sexta-feira à tarde, eu estava nesse processo ainda, no sermão do perdão, pensando nas ideias, mudando, as ilustrações, as histórias, como iria abordar. Era quase o horário do pôr do sol da sexta-feira, eu imprimi o sermão, olhei para ele e falei assim, agora ficou do jeito que eu queria. Ficou do jeito que eu imaginei. Planejei o encerramento. Liguei para o pianista da igreja e falei assim, olha, é o seguinte, amanhã eu vou pregar um sermão sobre perdão. E é o seguinte, quando eu chegar no final, eu vou olhar para você, você vai para o piano e começa a tocar, fazendo um fundo musical, para criar um clima mais emocional, porque o meu apelo vai ser para que as pessoas peçam perdão na hora. Depois de ouvir sobre o perdão, vamos viver o perdão. Eu, não, pastor, deixa comigo.
Vou pensar em alguma coisa bem especial. Sábado de manhã, subi a plataforma, sentei na cadeira do pregador, e no momento certo vim ao púlpito, abri a Bíblia para começar a pregar o sermão que eu seria a vítima. Vocês vão entender por quê. Falei todas as ideias do perdão, expliquei as razões do perdão, os motivos para perdoar, contei algumas histórias de perdão, olhei para o pianista, ele foi para o piano. Fundo musical, clima emocional, algumas pessoas emocionadas, enxugando suas lágrimas, porque existia uma necessidade de perdão. E eu então fiz o apelo, disse: irmãos, acabamos de ouvir sobre o perdão, e agora é a hora onde nós precisamos viver o perdão. Se você tem que pedir perdão para alguém, nesse momento, levanta da onde você está e vai até essa pessoa e lhe peça perdão. O pianista tocando, as pessoas se entreolhavam, até que o primeiro se levantou. Foi até uma pessoa, emocionado, estendeu a mão para cumprimentar, essa pessoa se levantou, deram um abraço, choraram, aí as famílias vieram, se abraçaram. Na hora eu pensei, bom, aqui já tinha um problema. Aí depois outro se levantou, outro se levantou, outro se levantou, e na hora eu entendi que eu precisava mesmo pregar sobre perdão. Tinham vários casos de perdão, e o pianista tocando. No meu prognóstico, no meu esboço, o sermão acabava aqui. Aí eu resolvi fazer o segundo apelo, e aí eu virei a vítima. Porque eu falei assim: irmãos, estamos vivendo o perdão nessa manhã. Isso eu não tinha escrito, aconteceu na hora. Eu falei assim: mas talvez você não tenha resolvido o seu problema, porque você está chateado, magoado com alguém, e essa pessoa não foi pedir perdão para você. Se essa pessoa não foi pedir perdão a você, vá a ela e ofereça o perdão. E o pianista continuava tocando. E aí, de repente, uma senhora se levantou e começou a andar pelo corredor central. E eu pensei assim: onde é que ela vai? E ela veio vindo. E quando eu vi, ela parou na minha frente e falou assim: pastor, eu lhe perdoo. E abriu o braço. E eu, na hora, com o microfone de lado, né, dei um abraço. Falei assim: irmã, obrigado. Ela: pastor, não importa o que aconteceu, o senhor está perdoado. Meu coração não tem mais nada. Eu falei: irmã, muito obrigado, irmã, obrigado. Aí deixei ela aqui do meu lado, né? Fiz a oração final, despedi de todo mundo à porta, entrei no carro, e aí minha esposa falou assim: o que aconteceu aquela hora lá? Eu falei: qual hora? A hora que a irmã fulana foi lá na frente. Não, ela foi me perdoar. E ela falou assim: você fez o que para ela? Eu não sei. Eu não tinha a mínima ideia do que eu fiz para ela. E para falar, até hoje eu não sei. Porque foi tão emocionante o momento, e que ela ofereceu o perdão, e que nós nos abraçamos diante de todo mundo na igreja, na frente, que eu não tive coragem de perguntar: mas o que eu fiz para a senhora? Mas já que ela me ofereceu o perdão, eu aceitei, e pedi perdão. Mas eu lhe digo uma coisa: alguma coisa eu fiz para aquela senhora, e vou lhe dizer mais, e de vez em quando faço para outras pessoas. Não pense você que eu me acho perfeito, que eu não erro, que eu não tenho falhas. Eu tenho falhas, eu tenho meus erros, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se eu um dia fizer algo a você, por favor, não coloque a culpa em Jesus. Olha o que o pastor fez. Olha lá, pastor e faz essas coisas? Se eu errei, coloque a culpa em mim, não em Jesus. Não responsabilize a ele daquilo que ele não tem culpa. Porque aquela senhora que era membro da minha igreja, eu era o líder espiritual, o pastor da igreja, ela poderia fechar-se na sua casa e dizer assim: eu não vou mais na igreja, olha o que o pastor fez para mim. E que eu nem sei o que eu fiz. Mas ela poderia ter assumido essa posição. Nós somos seres humanos. E aqui, igreja, entenda uma coisa: não é museu, porque museu, as peças prontas ficam expostas para serem admiradas. Igreja é fábrica, onde tem matéria bruta, onde tem produtos semi-prontos, quase prontos, e alguns, talvez prontos. E temos que conviver uns com os outros. E há muitas pessoas abandonando a igreja, deixando Jesus por causa de nada. O fulano fez a festa de aniversário e não me chamou. E você? Eu não vou mais na igreja. Porque eu estava lá no ponto de carona e não sei quem passou e não me deu carona. E agora eu não vou mais na igreja. Olha como às vezes damos um peso muito pequeno
para a salvação, para o céu, para a eternidade. Esses resquícios de nossa natureza humana existem e temos que conviver com eles. Por isso que Jesus pediu que nós nos perdoássemos e que nós nos amássemos. Entendam que existe um acento aqui no português, amássemos. Porque se você tirar, fica amassemos, e não é para nos amassemos. É para que nos amássemos, baseados no amor, fundamentado no amor. Mas muitas pessoas deixam Jesus, céu, salvação, por causa de nada. Simplesmente por causa de nada. Terceira razão. E a terceira razão, quero convidá-lo você a ouvir a terceira razão, porque quem vai dizer para ela é o pastor Paulo. Romanos capítulo 10, o verso 9. E aqui está a terceira razão, porque as pessoas saem da igreja. Romanos capítulo 10 e o verso 9. Diz aqui a Bíblia: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual que é aqui a certeza de Paulo? Serás salvo. Em outras palavras, você quer se salvar? Está dizendo Paulo, abra sua boca e confesse. Fale quem é Jesus, do que Ele representa e o que Ele significa na sua vida. Não pode perguntar assim, pastor, por que eu preciso falar? E o texto está dizendo que você tem que falar. Mas se você questiona ainda por que você precisa falar, há um psiquiatra chamado Paul Tournier. E esse psiquiatra tem uma frase que ajuda a entender claramente o que Paulo está querendo dizer nesse verso. Dr. Tournier diz o seguinte: pessoa alguma sabe no que acredita, a não ser que conte para os outros. Entenderam a frase? Se você não fala para as pessoas no que você acredita, com o tempo você percebe que não acredita em nada. Outro dia eu estava falando num congresso de jovens e o tema que me deram foi sobre a importância do testemunho, de falar, de pregar, de anunciar. E eu estava falando exatamente sobre essa importância do falar, quando um rapazinho do lado esquerdo levantou a mão e pediu a palavra. E eu olhei ele com a mão levantada. Confesso a vocês que eu olhei para a fisionomia dele e pensei assim, não vai vir coisa boa. Pelo jeito que, pelo rosto dele, pelo semblante dele, quando com a mãozinha levantada. E eu, imaginando que não vinha coisa boa, virei para o outro lado e comecei a falar só para o lado de cá. Eu nem olhava para lá mais. E falava assim, olha, tem que falar, a importância do falar, testemunho. De vez em quando eu dava uma olhadinha assim, meio de lado, para ver se o rapaz tinha desistido e ele continuava com a mão levantada. Eu falei assim, esse menino é persistente, não vai abaixar essa mão. E agora, o que eu faço? Né? Ele estava começando já a me deixar desconcertado, porque eu já não sabia nem o que falar, as ideias já não estavam começando a vir, porque aquela mão levantada estava me incomodando. E eu parei minha fala, falei assim, pois não, o senhor quer falar? Quero, pastor. Ficou em pé. Eu falei, pois não. O senhor está falando aí que tem que falar, mas o que é mais importante, falar ou viver? E sentou. Bom, nós acabamos de ler um texto aqui que Paulo está dizendo que se você falar, você vai ser salvo. O Dr. Tournier nos ajudou a entender por quê? Porque se você não fala, você não sabe no que você acredita. Então você tem que falar, mas ao mesmo tempo você tem que viver. E na hora me ocorreu uma outra ideia, que eu, na época, estava lendo um livro, e eu peguei a ideia do livro na hora e adaptei para ele. E falei assim, como é que é seu nome? Ele falou. Eu falei, você já andou de avião? E ele falou assim, já. Eu falei, qual asa é mais importante, a esquerda ou a direita? Você pastor? As duas. Então tá bom, está respondido a sua pergunta, vamos voltar aqui para a nossa palestra. Uma lição no avião, no nosso testemunho de vida. É óbvio, não adianta nada você viver e não falar, e não adianta nada falar e não viver. Estão intimamente ligados, mas você precisa falar, tem que anunciar, tem que dizer, porque se você não falar, você não sabe no que acredita. E quem não sabe no que acredita, está a um passo de abandonar sua fé, de deixar Jesus. E vai ficar que nem uma historinha que eu ouvi algum tempo atrás. O pastor estava no primeiro sábado na igreja, fizeram uma festa de recepção ao pastor. Ele pregou o primeiro sermão e depois foi beber água no fundo da igreja. E chegou lá no final do sermão, tinha um garotinho lá no bebedouro, e o pastor, conversando com ele, falou assim, ô garoto, você é filho de quem? Ele falou, meu pai é o fulano de tal, para tentar identificar as famílias da igreja. E naquela conversa de bebedor, o pastor falou assim, ô garoto,
Você acredita no quê? Difícil pergunta? Agora eu falei assim, pastor, eu acredito no que a igreja acredita. Muito bem, parabéns. Mas não gostou muito da resposta, né? Ô garoto, e a igreja acredita no quê? Pastor, a igreja acredita no que eu acredito. Muito bem, parabéns. Ele também não estava gostando da resposta. Ô garoto, você e a igreja acreditam no quê? Foi a terceira pergunta. Pastor, nós acreditamos, disse ele, na mesma coisa. E muitos estão vivendo assim. Eu acredito no que o pastor Ranieri acredita, pastor Ranieri acredita no que eu acredito, acreditamos na mesma coisa, mas ninguém sabe dizer no quê, o quê. Porque a fé que não é falada é esquecida. Aquilo que não é anunciado cai no esquecimento. E se você esquece no que você acredita, se você não sabe as bases da sua fé, se você não entende as raízes das quais a Bíblia nos alicerçam na verdade, você está a um passo de abandonar Jesus, céu, igreja e salvação. Testemunhar, pregar, falar, é questão de vida ou morte eternas. Talvez você não tenha dom para pregar, mas isso não quer dizer que você não possa falar, você não possa dizer e anunciar. E entenda, quando eu falo sobre a importância do falar e do dizer, eu estou falando para você, use da sua simplicidade. Fale daquilo que está no seu coração, porque grandes coisas podem acontecer e começam a acontecer. Eu fui fazer uma série de evangelismo na Praia Grande. E no primeiro dia, uma senhora parou com um garoto do lado. Era o neto dela. E ela falou assim, pastor, o meu neto quer dar estudo bíblico. O senhor tem alguma ideia para ele? Eu olhei para um garoto assim, ele animado, estava sorrindo do lado. Eu cumprimentei e na hora não tinha ideia nenhuma. E eu falei assim, não, eu vou pensar em alguma coisa, vou planejar alguma coisa. Acabou a programação daquela noite e eu comecei a pensar, como é que aquele garoto pode dar estudo bíblico? E na porta da igreja eu lembrei que eu tinha um estudo bíblico, Amigos de Jesus, amassado no porta-mala do carro. Eu tinha deixado de lado porque amassou a capa, eu falei assim, bom, não vou dar para alguém, né? E como eu só tinha aquele estudo e o garoto estava lá esperando a minha resposta, como é que ele podia dar estudo bíblico, como é que ele podia fazer, eu peguei aquele estudo amassado, dei uma desamassada no estudo, chamei o garoto, Bruno, falei, Bruno, vem cá, você quer dar estudo bíblico mesmo? Quero. Então está aqui, esse aqui é o seu estudinho, você vai levar para algum amiguinho seu, e esse amiguinho vai fazer com a ajuda do pai e da mãe, preenche, traz, eu vou corrigir, dou adesivo, colo adesivo, depois faz o 2, faz o 3, faz o 4 e a série toda. Não, pastor, legal. Ele pegou o estudo amassado e foi embora para casa. Chegou em casa, botou na mochila da escola. Na manhã seguinte, Praia Grande, ele estava na aula e olhou para o lado uma garotinha chamada Mariana, a mãe médica pediatra e o pai engenheiro da Petrobras. Ele olhou para o lado e falou assim, ô Mariana, você quer estudar a Bíblia? E a Mariana falou assim, eu quero. Eu falei, então está aqui, puxou o estudinho. Esse é o estudinho, você leva para sua casa, você preenche, e depois você me dá, o pastor vai corrigir, vai colocar o adesivo, pegou toda a ideia. Explicou a ideia. Ela pegou o estudo, botou na mochila e foi para casa. Na hora do almoço, Marisa, a mãe. Ela falou assim, mãe, o Bruno lá da escola vai me ensinar a Bíblia. Como é que ele vai ensinar? Com esse estudinho aqui, e puxou da mochila. A mãe olhou e falou assim, que legal, vou te ajudar a responder. Pegou uma Bíblia que havia recebido de presente de casamento, estava no guarda-roupa, enrolada, embrulhada, e sem ter muito conhecimento bíblico, olhando no índice, conseguiu abrir as passagens bíblicas e respondeu a primeira lição. No dia seguinte, Mariana levou na escola, e à noite o Bruno me levou no evangelismo. Corrigi a lição feita tudo direitinho, letrinha bonitinha, pintadinha, dei o adesivo e falei assim, ô Bruno, está aqui o adesivo, fala para ela colar e manda ela fazer a número 2. Ela fez a número 2, a número 3, a número 4 e a número 5. Quando chegou na número 6, a mãe, Marisa, ligou para a avó do Bruno e falou assim, olha, a senhora sabe que o seu neto está ensinando a Bíblia para minha neta? Para minha filha? Aí ela falou assim, eu sei, mas tem algum problema? Eu falei assim, não tem problema nenhum. É que meu marido e eu estamos gostando tanto, queremos saber se não tem um desses para adulto, porque isso é muito infantil. Aí ela ficou aliviada, não, calma, tem sim, peraí, meu pastor vai te ligar. Desligou e me ligou e falou assim, pastor, a mãe da Mariana do estudinho lá quer estudo bíblico. E eu liguei para ela. Liguei no consultório. Ela falou assim, pastor, eu tenho consulta até às 6, só pode ir às 6h30 aqui para nós conversarmos? Posso, 6h30 eu fui lá. E ela manifestou o interesse de estudar a Bíblia,
e marcamos o estudo bíblico, o horário que ela e o marido podiam, e eu podia, e o estudo acontecia quinta-feira às 10h30 da noite. Não é horário de estudo bíblico, né? Mas era o horário que dava. Eu saía da conferência e íamos para o estudo bíblico. Ao final daquela série de estudos bíblicos, por causa do Bruno, que resolveu falar, que resolveu testemunhar, que resolveu abrir a boca para dizer: Mariana, o seu pai e a sua mãe foram batizados. Influência de uma garota, de um garoto da sua simplicidade, que foi lá e pegou um estudo bíblico amassado, e levou, testemunhou, falou. Quando você fala, sua fé se solidifica, as suas razões para a existência espiritual, elas aumentam, e você entende e compreende sua fé. Não existe maneira melhor de continuar revendo e recapitulando as bases que um dia lhe fizeram ser batizado, se não testemunhando, se não falando. Esta é a minha última mensagem dessa semana de oração. Ouvimos de muitas coisas, mas o meu último convite a você, o meu último apelo a você é: permaneça firme com Jesus até o fim. Esteja com Jesus por compromisso e não por interesse. E não por aquilo que pode vir, não porque um dia você vai ter um céu, mas porque você o ama, porque você entendeu que Ele morreu por você, que Ele resgatou sua vida, que Ele te criou, que Ele te fez, e quer te colocar de volta, num paraíso perfeito como foi na criação. Entenda uma coisa, os relacionamentos humanos não são fáceis, existem desgastes, mas aprenda a perdoar, aprenda a ser perdoado. Coloque uma pedra em tudo que ficou no passado. Não deixe que outros destruam sua fé, que minem sua fé. Não olhe para ninguém, olhe para você mesmo. Terceiro, testemunhe, proclame, anuncie. Porque eu tenho certeza, o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. Durante essa semana, aconteceram algumas histórias muito marcantes, histórias profundas. Na quarta-feira, na capela aqui, aconteceu uma cerimônia batismal. Os que estiveram aqui no segundo horário viram. Mas uma história que me chamou muito a atenção. E essa história realça, pastor Martini, a existência dessa escola, não como apenas preocupada na formação desta vida, mas preocupada com a formação eterna do céu. Uma garota chamada Damaris veio estudar aqui no NASP pelo ProUni, mas no ProUni a última opção dela foi o NASP, a última. E sabe por que foi a última opção? Porque o pai dela é um pastor evangélico, e o pai dela falou assim: todas, o NASP não. E sabe por que não? Porque essa é uma instituição, como diz o professor Euler, confessional. É uma instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o pai falou assim: nessa aí você não vai. Pode ir para qualquer outra, nessa não. Mas pelas coisas que Deus faz, a maneira como Deus trabalha, sabe onde que ela veio parar? No NASP. A única que o pai dela não queria que ela fosse. E foi para cá que ela veio. E o pai falou assim: ó, você pode ir para lá, mas adventista não. Mas ela se confrontou com as verdades bíblicas. Através do testemunho, da história de professores, da pastoral universitária, a capelania, a preceptoria, várias frentes, pastorado da igreja, colegas de trabalho. A Damaris, diante da verdade de Deus, já não tinha outra coisa a fazer senão entregar-se a Jesus. Na terça-feira ela comunicou aos seus pais, dizendo assim: amanhã eu vou me batizar, eu vou me tornar adventista do sétimo dia. Agora imagine, um pai líder, pastor evangélico, ouvir isso. Ele não ficou muito confortável com a decisão, mas o que importa é que o poder de Deus, o Evangelho, alcançou o coração da Damaris. E hoje de manhã eu convidei ela para vir aqui na frente. Vem cá, Damaris,
para vocês conhecerem, aqueles que estiveram aqui viram uma decisão sincera, genuína. O pastor Moura a batizou. Vem cá, pastor Moura, vem com ela. O pastor Moura a batizou na última quarta-feira. Esta escola que está pregando, que está testemunhando através das diferentes frentes. Vem cá. Deus te abençoe, viu, Damaris? Que Deus esteja contigo. Parabéns pela sua decisão. Pelo passo que Deus deu, o pastor Moura vai ficar contigo aqui, diante da sua decisão. Durante essa semana, eu contei algumas histórias para vocês. Acabei de contar a história da Damaris, mas tem mais uma última história que eu queria contar. Uma história que mostra que o Evangelho alcança qualquer pessoa. Resgata pessoas que foram lá embaixo na vida, mas resgata pessoas que estão em outros caminhos. Eu fiz uma série de evangelismo alguns anos atrás, na igreja de Tremembé, fica no Vale do Paraíba, cidade de Tremembé. E nessa série de evangelismo, uma garota vinha todo dia no apelo chorando, emocionada pela verdade do Evangelho que estava ali alcançando, pelas transformações que o poder de Deus fazia na vida dela. Como eu disse a vocês, que o Evangelho resgata todo mundo. Aquela mulher que se levantava todo dia era uma garota que estudou muito na vida. E cedo ela tornou-se procuradora federal de justiça. Chegou a um top, uma dedicação. E era ela que vinha todos os dias no apelo, chorando. Mesmo com todo o conhecimento, com uma boa função, com um cargo bom, responsabilidades, mas o Evangelho também alcançou. Vejam, o Evangelho alcança os mais simples, mas alcança também os mais estudados. Alcança aqueles que tiveram talvez poucas oportunidades e aqueles que chegaram no topo da carreira e da vida. A doutora Eliana, ela é procuradora federal de Guaratinguetá. E eu convidei para vir hoje aqui. Vem cá, Eliana. Ela hoje veio aqui, ela está lá atrás. Aí está a doutora Eliana. Tem uma grande responsabilidade, uma jovem ainda na vida, mas que foi alcançada pelo poder do Evangelho. Porque alguém testemunhou, porque alguém falou, porque alguém a convidou. Esse é o poder de Deus, que transforma vidas, que resgata pessoas. Porque hoje estamos vivendo aqui neste mundo à espera do melhor. Melhor. Não foi fácil para a Eliana vir aqui, ela tinha outros compromissos e eu falei assim: não, Eliana, você tem que vir. Eu preciso que você venha, porque o NASP, aqui existem vários jovens que sonham com uma carreira, com uma vida. Talvez existam alguns aqui que fazem direito que um dia serão procuradores também, chegarão a ocuparem funções importantes. Mas Eliana, diz alguma coisa da sua vida, da sua decisão. O que significa Jesus para você? Bom sábado a todos. Estou um pouco nervosa. Eu acho importante colocar algumas coisas, pastor, alguns minutos. Eu nasci no lar adventista, mas aos 15, 16 anos eu saí da igreja, porque a gente tem que viver realmente aquilo que a gente acredita. Talvez esse sermão hoje é para mim, pastor, porque testemunhar faz realmente essa função. E a gente às vezes esquece o que acredita e repete liturgias e não sabe o que está fazendo lá. E isso me motivou a sair da igreja, porque essa era a minha vivência até meus 16 anos. E eu gostava de estudar, então eu lia muito e também me enveredei por outros estudos espiritualistas. Minha cabeceira tinha o Evangelho segundo Allan Kardec, Seixonoye, porque as coisas para mim não faziam sentido. Mas problemas, né? Problemas da vida e a ausência de respostas. Num certo momento da minha vida, eu questionei a Deus. E foi neste momento que eu realmente, com mais maturidade, me deparei com o Evangelho. E aí, gente, é inevitável.
Eu digo que só não é adventista quem não se dispõe a estudar a palavra de Deus. E aí a minha palavra, minha frase, meu verso que eu mais falava era João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O meu maior equívoco era achar que o homem é bom e a natureza e a sociedade que o corrompia. Isso muitos de vocês já leram, já estudaram. Quando eu me deparei que eu não sou boa, que eu nasci no pecado e que minha única salvação é Jesus Cristo, embora eu ainda não tenha as respostas para as minhas aflições lá daquela época, eu não questiono mais. É do lado dele que eu quero ficar. E obrigado pela oportunidade, pastor. Eu tive a alegria de batizar a Eliana, que está aqui para testemunhar. Jesus alcança todo mundo. É o poder de Deus para todo mundo. Hoje pela manhã eu quero pedir que vocês fiquem aqui um pouquinho, porque é o meu último convite, é meu último apelo, é meu último chamado. Eu escrevi uma carta. Essa carta está aqui dentro. E eu escrevi pensando em você, mesmo sem saber que eu ia te conhecer, mesmo sem saber que hoje você estaria aqui. Mas eu pedi a Deus que me ajudasse a escrever essa carta, porque aqui tem uma mensagem do meu coração para o seu coração. Uma mensagem com um chamado de Deus para a sua decisão. O título da carta diz assim, enquanto ele não chega. Essa carta eu escrevi para você que está no vale da decisão. Você que ainda não pertence à igreja. Ou talvez já pertenceu e se afastou. Talvez você está aqui só de passeio hoje. Veio porque está passeando. Mas saiba que Deus marcou esse encontro com você. E Deus te trouxe aqui. Hoje pela manhã eu quero entregar essa carta para aqueles que precisam tomar uma decisão. E em breve, como a Damaris na última quarta-feira, a Eliana foi, o pastor Moura foi, eu fui. Um dia fomos batizados e nos entregamos a Cristo Jesus. Você que ainda não foi batizado, ou talvez vai se batizar hoje à tarde, eu não sei. Se você quiser uma carta, você pode vir aqui. Eu quero lhe convidar a levantar-se de onde você está e vir aqui à frente, porque eu vou lhe entregar uma carta. E depois vou orar por você. A Regina vai cantar um hino. Os que vieram na quinta-feira estão aqui. Venham também. Na quinta-feira eu fiz um apelo para batismo na capela, na última capela, e mais de 100 pessoas vieram à frente. Falei ao professor Euler, ao pastor Martini, do impacto que foi a decisão do batismo da Damaris, que mobilizou pessoas a virem à frente e entregarem sua vida. Você que ainda não pertence à igreja, precisa tomar uma decisão para se batizar. Eu quero lhe convidar a se levantar de onde você está e vir aqui. Eu quero lhe entregar uma carta. Quem é a primeira pessoa que vai se levantar e vir aqui à frente e pegar a carta? Não tenha vergonha, não tenha receio, não tenha medo. Está aqui. Deus seja louvado. Me ajudem aqui, a equipe que tem a carta, entregue as cartas, aqueles que estão vendo. Venha em nome do Senhor Jesus. Deus está lhe chamando. Não fique indiferente. Saia de onde você está. Peça licença. Você que quer entregar a sua vida, o seu coração, quer preparar-se para ser batizado, fica aqui na frente. Nós vamos orar por você. Saia daí. Talvez você ache que talvez não chegou a sua hora, mas sente Deus tocar em seu coração, levanta e vem. Você que já pertence à igreja, não é para vir nesse convite. Esses convites são só para aqueles que precisam se decidir, aqueles que precisam se entregar, aqueles que têm que dar esse passo de fé. Talvez você que estuda no internato, você que pertence à comunidade, que veio morar aqui no Lagoa Bonita, conheceu e deparado com a verdade tem que tomar uma decisão. Saia de onde você está em nome do Senhor Jesus, levanta e venha. Ouça essa música, esse chamado, esse convite, Regina. Eu não te negarei. Por caminhos onde eu passar, eu vou falar da verdade que eu encontrei, eu vou contar. Mas se duro o caminho for, perigoso e assustador, eu me lembrarei da tua dor. Eu não quero te prometer pra não falhar,
Sei que em mim não há bem algum, mas vou confiar na promessa do teu favor, na certeza do teu amor. Sei que o céu se abrirá se quiseres me livrar. Do contrário, aceito a prova, Senhor. Eu não te negarei, Jesus. Eu não te negarei, Jesus. A tua cruz não foi em vão. Aqueles cravos rasgaram meu coração. Eu não te negarei, Jesus. Talvez você esteja pensando assim: ah, pastor, eu me decidi, mas eu não vou me levantar. Hoje é para você se levantar. Sabe por quê? Porque quando você toma uma decisão e fica sentado, talvez amanhã você se esqueça. Mas quando você levanta e vem, é uma decisão que você não esquece jamais. A decisão de entregar a vida e o coração a Jesus. A decisão de preparar-se para o encontro com Ele. Eu continuo esperando você. Eu quero orar por você. Deus está tocando no seu coração agora e eu sei disso. Não fique indiferente. Peça licença para as pessoas do lado onde você está. Elas vão abrir o espaço. Venha para cá. Você precisa estar aqui. Deus espera você. Muitas vezes eu já ouvi alguém contar de histórias por terra e mar. Alguém contar que ao saírem a proclamar a verdade tão singular, com coragem foram até o fim. Outros não conseguiram ser assim fiéis, e na hora da provação, da tentação, não puderam resistir. Foram quase até o fim, se voltaram para trás, desviaram o olhar do Pai. Eu não quero ser como eles, Senhor. Eu não te negarei, Jesus. Eu não te negarei, Jesus. A tua cruz não foi em vão. Aqueles cravos rasgaram meu coração. Eu não te negarei. Eu não te negarei. Eu não te negarei, Jesus. Amém. Há mais alguém que quer se levantar e vir aqui? Eu estou esperando você. Às vezes eu insisto nos apelos e toda hora encontro alguém que fala assim: pastor, eu quase fui. Semana passada aqui eu insisti, vocês lembram? E quando eu cheguei à porta, uma garota falou assim: pastor, se eu tivesse assistido um pouco mais eu tinha ido. Para eu não ouvir isso de novo hoje, eu quero dar oportunidade a você que quer entregar seu coração e sua vida a Jesus. Se levantar e vir aqui à frente. Onde está você? Venha, em nome dele. Saia daí, não tenha vergonha. Ah, pastor, eu tenho vergonha de ir na frente. Não, você não precisa pensar nisso agora. Agora é o seu momento diante de Deus. É a sua decisão, é a sua aceitação. É sair de onde você está e colocar-se debaixo da influência que vem dele. Amém. Venha cá.
levante-se. Se você não quiser vir sozinho, venha com alguém que está do seu lado, não tem problema, pega na mão de quem está do seu lado e vem junto. Venha. As coisas podem começar a acontecer diferentes em sua vida a partir de agora, desse passo e da decisão que você está de viver ao lado de Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Pai nosso, aqui diante da tua igreja estão filhos teus que querem entregar o coração a ti, sejam juvenis ou adultos. Aceita a nossa decisão, toma conta do nosso coração. Querido Pai, eu quero nesse momento pedir uma bênção muito especial sobre a igreja aqui do NASP. Aquilo que hoje de manhã ouvimos, que às vezes destrói a fé, que tem tirado tantas pessoas dos caminhos do céu, que nos faz, bondoso Pai, abandonar o poder que vem do Evangelho para transformar vidas. Mas ao mesmo tempo eu te louvo, bondoso Pai, pelas bênçãos que sentimos durante essa semana e agora pela manhã. Hoje de manhã, ao sair de casa, eu lhe pedi que abençoasse este culto. E agora eu quero lhe agradecer, porque o Senhor nos abençoou. O Senhor conduziu cada decisão, cada passo aqui dado. E nesse instante, eu, como ministro do Evangelho, entrego estas pessoas às tuas mãos, aos teus cuidados, pedindo tua bênção e tua proteção a elas, as decisões que foram tomadas, e para que este batismo ocorra o mais breve possível, eu as coloco diante das tuas mãos, em nome de Jesus.